Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 595. Sermão pregado na manhã de domingo, 16 de outubro de 1864, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando tinha 30 anos, 25 anos antes de sua morte. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um ladrão. João 18, 40. O costume de soltar um prisioneiro no dia da Páscoa tinha, sem dúvida, o propósito de ser um ato de graça da parte das autoridades romanas para com os judeus. E pelos judeus poderia ser aceito como um ato atencioso por conta de sua Páscoa, posto que nesta data eles mesmos foram tirados da terra do Egito. Poderiam considerar que era sumamente conveniente que algum prisioneiro obtivesse sua liberdade. Todavia, não havia nenhuma previsão para isso na Escritura. Não havia sido ordenado por Deus e, sem dúvida, deve ter gerado algum efeito pernicioso para a justiça pública que a autoridade governante soltasse um criminoso sem tomar em conta seus crimes ou seu arrependimento. O deixavam em liberdade na sociedade simples exclusivamente pelo fato de que um certo dia deveria ser celebrado de uma maneira peculiar. Já que algum prisioneiro deveria ser solto no dia da Páscoa, Pilatos pensa que agora tem uma oportunidade de permitir que o Salvador escape sem necessidade de comprometer em absoluto sua reputação diante das autoridades de Roma. Pilatos pergunta ao povo a qual dos dois prefere dar a sua liberdade: a um notório ladrão que se encontrava até então sob custódia ou a Jesus. É provável que Barrabás fosse detestável para a multidão. Contudo, apesar de sua anterior antipatia, a turba instigada pelos sacerdotes esquece todas as suas culpas e prefere ele em lugar do Salvador. Não podemos saber exatamente quem era Barrabás. Seu nome, ainda que vocês não tenham o menor conhecimento do hebraico, significa filho do pai. Bar significa filho, como quando Pedro é chamado Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. E a outra parte do seu nome, Abas, significa pai. Abas é a palavra que nós usamos em nossas aspirações de filhos. Abba, pai. Então Barrabás é o filho do seu pai. E algumas pessoas propensas ao misticismo opinam que há aqui uma imputação de que era particular e especialmente um filho de Satanás. Outros conjecturam que é um nome carinhoso que lhe foi dado porque era o preferido do seu pai, uma criança mimada, o filhinho do papai, como costumamos dizer. E estes escritores agregam que as crianças mimadas muitas vezes se tornam imitadoras de Barrabás e são as pessoas mais propensas a tornarem-se daninhas para o seu país e se converterem em aflições para seus pais e maldições para todos os que as rodeiam. Se assim fosse, tomando este caso em conexão com o caso de Absalão, e especialmente o dos filhos de Eli, é uma advertência para os pais para que não errem esbanjando uma excessiva clemência a seus filhos. Nos parece que Barrabás cometeu pelo menos 3 crimes. Foi encarcerado por homicídio, por sedição e por rebelião, que constituíam certamente uma lamentável combinação de ofensas e facilmente poderíamos sentir piedade pelo progenitor de tal filho. Este infeliz é apresentado e é posto a competir com Cristo. Se apela à turba. Pilatos crê que por causa do sentido de vergonha, realmente seria impossível que preferissem a Barrabás. Mas eles estão tão sedentos de sangue contra o Salvador e estão tão influenciados pelos sacerdotes que, em uníssono, não parecia que houvesse nenhuma só voz que se opusesse, nenhuma mão que se levantasse contra. Com uma surpreendente unanimidade da maldade, eles gritam: não a este, senão a Barrabás. Ainda que soubessem que ele era um notável ofensor, um assassino, um canalha e um traidor.
Este fato é muito significativo. Há mais ensinamento nele do que à simples vista poderíamos imaginar. Não temos aqui, antes de mais nada, neste ato de liberar o pecador e de condenar ao inocente, uma espécie de tipologia dessa grandiosa obra que é realizada pela morte do nosso Salvador. Poderíamos, de forma muito justa, estar ao lado de Barrabás. Constantemente roubamos de Deus sua glória. Frequentemente agimos como sediciosos traidores contra o governo do céu. Se todo aquele que aborrece a seu irmão é homicida, 1 João 3,15, nós também somos culpáveis desse ato. Aqui estamos diante do tribunal. O príncipe da vida está atado por nossa causa e não é permitido que saia livre. Deus nos liberta e nos absolve, enquanto o Salvador, sem mancha nem pecado, nem sequer com uma sombra de uma falta, é conduzido à crucificação. 2 aves eram tomadas no ritual de limpeza de um leproso. Uma ave era sacrificada e seu sangue era derramado em um vaso de barro. A outra ave era molhada neste sangue e logo, com suas asas avermelhadas, era deixada em liberdade para que voasse no campo. Levítico 14, de 1 a 7. A ave morta retrata bem ao Salvador, e cada alma que por fé foi submersa em seu sangue voa ao alto até o céu, cantando docemente no gozo da liberdade, devendo sua vida e sua liberdade inteiramente a ele, que foi imolado. Resumindo, Barrabás deve morrer ou Cristo deve morrer. Você, pecador, deve morrer, ou Cristo Emanuel, o Imaculado, deve morrer. Ele morre para que nós sejamos postos em liberdade. Nós temos uma participação nesta salvação hoje, e ainda que tenhamos sido ladrões, traidores e homicidas, podemos regozijar porque Cristo nos libertou da maldição da lei, havendo sido feito maldição por nós. A transação tem, todavia, outra voz. Este episódio da história do Salvador mostra que, ao juízo do povo, Jesus Cristo era o maior ofensor do que Barrabás. E por uma só vez, posso aventurar-me a dizer que a Vox Populi, que em si mesma foi a mais infame injustiça, se lermos à luz da imputação dos nossos pecados a Cristo, foi a Vox Dei. Quando Cristo esteve coberto com os pecados de seu povo, teve mais pecados postos sobre ele do que os que descansavam sobre Barrabás. Não há pecado nele. Ele era completamente incapaz de converter-se em um pecador em si mesmo. Cristo Jesus é santo, inocente e puro, mas ele assume a carga inteira da culpa de seu povo sobre si mesmo por imputação. E quando o Senhor o vê mais culpa imputada sobre o Salvador do que a culpa que está sobre este atroz pecador, Barrabás. Barrabás sai livre, inocente, em comparação com o tremendo peso que repousa sobre o Salvador. Pense então, amados, quão baixo se abateu seu Deus e Senhor para ser assim contado com os iníquos. O Watts expressou energicamente, mas me parece que não demasiadamente enérgico. Sua honra e seu alento, ambos lhe foram arrebatados. Em sua morte foi unido aos malvados e foi envilecido como eles. Ele era tudo isso na estima do povo e diante do tribunal de justiça, pois os pecados de toda a companhia dos fiéis foram postos sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Isaías 53, 6. Nenhum coração poderia conceber o quanto terá sido essa iniquidade, nem nenhuma língua poderia dizê-lo. Meçam pelas dores que suportou, e então, se puderem adivinhar quais foram essas dores, será possível formar alguma ideia de qual terá sido a culpa que o abateu diante do tribunal de justiça abaixo do próprio Barrabás. Quanta condescendência aqui! O justo morre pelos injustos. Ele leva o pecado de muitos e ainda ora pelos transgressores. Ademais, me parece que é uma terceira lição antes de passar para a parte do texto que quero enfatizar. Nosso Salvador sabia que seus discípulos seriam odiados pelo mundo muito mais do que os notórios pecadores de todas as épocas. Muitas vezes o mundo esteve mais disposto a tolerar os homicidas, os ladrões e os bêbados do que os cristãos, e retribuiu a alguns dos melhores e mais santos homens de forma que foram tão caluniados e abusados que seus nomes foram eliminados como um sinônimo de depravação, indignos de serem inscritos na mesma lista com os criminosos.
Agora, Cristo santificou estes sofrimentos do seu povo da calúnia de seus inimigos, suportando ele mesmo precisamente esses sofrimentos, de tal maneira que, meus irmãos, se vocês ou eu fôssemos acusados de crimes que aborrecemos, e se nosso coração estivesse a ponto de partir debaixo do peso da acumulação do veneno da calúnia, poderíamos levantar nossas cabeças e sentir que em tudo isso contamos com um companheiro que tem a verdadeira comunhão conosco, o Senhor Jesus Cristo, que foi rejeitado quando Barrabás foi escolhido. Não esperem um melhor tratamento do que aquele que seu Senhor recebeu. Lembrem que o discípulo não é maior que seu mestre. Se ao pai da família chamaram Beelzebu, quanto mais aos de sua casa. Mateus 10, 25. E se prefere o homicida ao invés de Cristo, pode não estar distante o dia em que preferirão um assassino ao invés de você. Julgo que estas coisas jazem na superfície, mas agora chego ao nosso tema mais imediato. Primeiro, consideraremos ao pecado segundo está na história evangélica. Em segundo lugar, observaremos que este é o pecado do mundo todo. Em terceiro lugar, que nós mesmos fomos culpados deste pecado antes de nossa conversão. E em quarto lugar, que este é, assim o tomemos, o pecado de muitíssimas pessoas que estão presentes aqui nesta manhã. Falaremos com elas e contenderemos, pedindo que o Espírito de Deus transforme seus corações e os conduzam a aceitar ao Salvador. Então poderia ser útil passar uns quantos minutos considerando o pecado conforme o encontramos nesta história. O populacho preferiu Barrabás e não a Cristo. O pecado será visto mais claramente se recordarmos que o Salvador não havia feito nenhum mal. Ele não havia quebrantado nenhuma lei de Deus ou dos homens. Jesus poderia ter utilizado verdadeiramente palavras de Samuel. Aqui estou, testemunho contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. 1 Samuel 12, 3. Entre toda essa multidão reunida, não havia ninguém com a presunção de acusar o Salvador de ter sofrido de suas mãos algum dano. Longe disso, não podiam senão reconhecer que ele lhes havia conferido grandes bênçãos temporais. Ó multidão voraz, por acaso não se alimentou quando estava faminta? Acaso não multiplicou os pães e os peixes para vocês? Não curou aos leprosos com suas mãos? Não lançou fora os demônios de seus filhos e filhas? Não fez seus paralíticos andarem? Não deu vista a seus cegos e não abriu os ouvidos de seus surdos? Por quais dessas obras conspiram para matar-lhe? Em meio dessa multidão congregada havia alguns, sem dúvida, que lhe deviam bênçãos inestimáveis. Contudo, ainda que todos eles soubessem que eram seus devedores, clamaram contra ele como se fosse o pior problema de suas vidas, uma praga ou uma peste para o lugar em que habitavam. Era sobre o seu ensinamento de que se queixavam? Em qual ponto seus ensinamentos ofendiam a moralidade? Em qual ponto iam contra os melhores interesses do homem? Se vocês observam o ensinamento de Cristo, nunca houve nada semelhante, incluso se ele é julgado quanto ao alcance de sua promoção do bem-estar humano. Aqui estava a essência e substância de sua doutrina. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Seus preceitos eram da forma mais benigna. Por acaso, Jesus lhes ordenou que desembainhassem a espada e expulsassem os romanos, ou que se lançassem em uma impiedosa carreira de carnificina e rapina? Os estimulou para que saltassem as rédeas de suas desenfreadas paixões? Disse que buscassem primeiro sua própria vantagem e que não se preocupassem pelo bem-estar do vizinho? Não. Cada estado justo há de reconhecer Cristo como seu melhor pilar, e o ajuntamento da humanidade há de reconhecer-lhe como seu conservador. Contudo, apesar de tudo isso, temos Cristo lá, o povo oprimido pelos seus sacerdotes, buscando o seu sangue e gritando: seja crucificado, seja crucificado. Evidentemente, seu único propósito era o bem deles. Por que pregava? Nenhum motivo egoísta poderia ser argumentado. As raposas tinham tocas e as aves do céu ninhos, mas ele não tinha onde recostar sua cabeça. Mateus 8, 20. A caridade de alguns discípulos foi a única forma que preveniu a fome absoluta.
As frias montanhas e o ar da meia-noite foram testemunhas do fervor de suas solitárias orações pelas multidões que agora o odiavam. Ele viveu para outros. Eles podiam ver isso. Não poderiam observá-lo durante os 3 anos de seu ministério sem dizer: jamais viveu uma alma tão abnegada como essa. Eles deviam saber, a maioria deles ao menos, e o resto poderia ter tomado conhecimento se houvessem perguntado, ainda que fosse superficialmente, que ele não tinha nenhum propósito de nenhum tipo para estar na terra, exceto o de buscar o bem dos homens. Por qual dessas coisas eles clamam para que ele seja crucificado? Por qual de suas boas obras? Por qual de suas palavras generosas? Por qual de suas santas ações cravarão suas mãos na tábua e seus pés no madeiro? Com ódio irracional, com insensível crueldade, a única resposta à pergunta de Pilatos, pois que mal ha feito, foi: seja crucificado, seja crucificado. A verdadeira razão do seu ódio, sem dúvida, consistia no ódio natural de todos os homens à perfeita bondade. O homem sente que a presença do bem é um testemunho silencioso contra seu próprio pecado, e por isso anela se desfazer dele. Ser demasiado santo no juízo dos homens é um grande crime, pois censura seu pecado. Ainda que o santo não tenha o poder da palavra, contudo, sua vida é um ruidoso testemunho a favor de Deus contra os pecados de suas criaturas. Este protesto inconveniente conduz aos malvados a desejar a morte do santo e do justo. Ademais, os sacerdotes os respaldavam. Ainda que seja algo triste e lamentável, ocorre muitas vezes de que as pessoas sejam melhores que seus mestres religiosos. Neste momento presente, os leigos da Igreja da Inglaterra, como um todo, têm consciências honestas e gostariam que o seu livro de oração fosse revisado amanhã mesmo, se suas vozes pudessem ser escutadas. Mas aos seus clérigos lhes importa demasiadamente pouco a verdade, e não são muito escrupulosos como juram ou com quem se associam. Enquanto sua igreja puder se manter unida, o Padre Inácio será escutado em suas assembleias, enquanto o chamado de Cristo à igreja, para que se purifique, somente desperta ressentimento e má vontade. Não importa que as gargantas de certos clérigos sejam exercitadas em assobiar por um instante a aparição do audaz monge anglicano. Ele é um deles, um irmão de sua própria ordem, e sua igreja é responsável por tudo o que ele faz. Deixem que eles saiam e se separem, e então saberemos que aborrecem este moderno papado. Mas enquanto estiverem sentados na mesma assembleia e forem membros da mesma igreja, o pecado lhes pertence. E não cessaremos de denunciar tanto ao pecado como a eles. Se os clérigos evangélicos permanecem em comunhão com os papistas, que agora que se manifestam à plena luz, vou deixar de afirmar que violam suas consciências, mas me vou permitir duvidar que tenham uma consciência em absoluto. Irmãos, ainda sucede que as pessoas sejam melhor que seus mestres. Essas pessoas não teriam crucificado a Cristo se os clérigos dessa época, os sacerdotes, os dotados ministros não houvessem gritado: seja crucificado. Ele era o dissidente, o herege, o sísmico, o perturbador de Israel. Ele era o que clamava a alta voz contra as falhas da ordem estabelecida da sociedade. Ele era o que não podia ser reprimido, o ignorante da Galiléia, que continuava clamando contra eles, o homem prejudicial, e por isso gritavam: seja crucificado, seja crucificado. Qualquer castigo é suficientemente bom para o homem que fala acerca da necessidade de reformas e advoga por mudanças nas regras estabelecidas. Sem dúvida, o suborno foi também usado neste caso. Acaso o Rabi Simão não pagou a multidão? Acaso não havia uma esperança de um festejo depois que a Páscoa terminasse para aqueles que usaram suas gargantas contra o Salvador? Ademais, toda a multidão havia se lançado nessa direção, e se alguém teve compaixão, preferiu ficar calado. Dizem sempre que a prudência é a melhor parte da coragem. E, na verdade, devem existir muitos homens valorosos, pois possuem a melhor parte da coragem, que é a prudência. Se não se uniram aos gritos, ao menos não incomodariam aos outros, e assim houve apenas um grito: morra, morra, não convém que viva. Que escárnio concentrado se encontra neste versículo 40. Não dizem este Jesus, pois não queriam manchar suas bocas com seu nome, senão a este demônio, se vocês quiserem. A Barrabás outorgam o respeito de mencionar seu nome, mas este, a quem odeiam tanto, não se rebaixariam a mencioná-lo.
Temos visto este grande pecado, então, como está na história. Mas agora, vejamos em segundo lugar como este incidente expõe o pecado que tem sido a culpa do mundo em todas as épocas. E qual é a culpa do mundo agora? Quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho e a verdade se espalhou em muitos países, os imperadores romanos emitiram severos editos e decretos. Contra quem foram feitos esses editos? Foram contra os malvados ofensores desses dias? É bem conhecido que o Império Romano inteiro estava infestado de vícios de tal magnitude que a face da modéstia se ruborizaria ao escutar sua simples menção. O primeiro capítulo da Epístola aos Romanos é um quadro gráfico resumido do estado da sociedade ao redor de todos os domínios romanos. Quando essas severas leis foram concebidas, por qual razão não foram proclamadas contra estes atrozes vícios? É pouco conveniente que os homens que são culpáveis de crimes tais como os que o apóstolo Paulo mencionou fiquem sem castigo, mas eu não encontro editos contra essas coisas. Encontro muitos que foram perdoados e poucos mencionados com censura. Porém, a fogueira, os arrastões utilizando as patas de cavalos selvagens, a espada, a prisão, as torturas de todo tipo, contra quem vocês creem que eram usados? Contra os inocentes e humildes seguidores de Cristo, que antes de se defenderem, estavam dispostos a sofrer todas essas coisas e se ofereciam como ovelhas para o matadouro, dispostas a suportar a faca do açougueiro. O grito do mundo nas perseguições de Roma imperial era: Cristo não, mas os sodomitas, os assassinos e os ladrões sim. Nós somos mais indulgentes com qualquer destes, mas não com Cristo. Eliminemos da terra seus seguidores. Logo o mundo mudou suas táticas, se tornou nominalmente cristão e o anticristo apareceu em toda a sua glória blasfema. O Papa de Roma se cingiu da tríplice coroa e se autonomeou o vigário de Cristo. Logo entrou a abominação da adoração aos santos, aos anjos, às imagens e aos quadros. Logo veio a missa e não sei que outras coisas mais de detestável erro. E o que disse o mundo? O papado para sempre. Todo joelho se dobrou e cada cabeça se inclinou diante do soberano representante de Pedro em Roma. A igreja de Roma igualava em pecado a Barrabás. Não, estou fazendo um elogio a Barrabás quando o menciono na mesma categoria com muitos dos papas, pois o caráter deles era imundo do princípio ao fim, até o ponto que aqueles que supersticiosamente os consideravam infalíveis em seu ofício não podiam defender o caráter pessoal deles. O mundo escolheu a prostituta de Roma, e aqui estava ébria com o vinho de sua abominação, e tinha todos os olhares postos sobre ela com admiração, enquanto o evangelho de Cristo era esquecido, sepultado em uns quantos livros velhos, ficando quase extinto na obscuridade. Desde aquele dia o mundo mudou duas táticas outra vez. Em muitas partes da terra o protestantismo é abertamente reconhecido e o evangelho é pregado, mas o que se passa então? Então entra Satanás e outro Barrabás, o Barrabás do mero cerimonialismo e da mera assistência a um lugar de culto é entronizado. Sim, nós somos ortodoxos, muito puros. Sim, nós somos religiosos, estritamente religiosos. Assistimos à nossa casa de reunião ou vamos na nossa igreja. Nunca estamos ausentes. Cuidamos de todas as formas, mas carecemos da vital piedade. Não nascemos de novo, não passamos da morte para a vida. Contudo, isso bastará, contanto que sejamos tão bons como nossos vizinhos e guardemos o ritual externo, o interno não importa. Isto que é um detestável roubo da glória de Deus, isto que mata as almas dos homens, é o Barrabás da época presente. Um nome exterior vivo é estabelecido e é recebido por aqueles que estão mortos. E muitos de vocês que estão presentes agora estão muito tranquilos e contentes. E ainda que não sentiram nunca ao vivificador Espírito de Deus, e ainda que não tenham sido lavados no sangue expiatório, estão satisfeitos porque tomam assento em algum lugar de adoração e dão sua moeda de oferta, sua doação a algum hospital ou sua subscrição para algum bom propósito, esquecendo e descuidando de lembrar que todo o processo de limpeza do vaso e do prato jamais servirá de nada, a menos que a natureza interior seja renovada pelo Espírito do Deus vivente. Este é o grande Barrabás da época presente, e os homens o preferem antes que o Salvador.
Eu creio que posso provar, mediante um simples fato, que isso é verdade, que o mundo realmente ama o pecado mais do que ao Cristo. Você terá observado algumas vezes que alguns cristãos são inconsistentes, não é certo? Sua inconsistência não seria algo muito grande se a julgasse em conformidade com as regras ordinárias de conduta. Mas você está muito consciente de que um homem mundano pode cometer qualquer pecado que queira sem receber maior censura. Mas se o cristão comete um pecado muito pequeno, então alçam as mãos e o mundo inteiro grita: vergonha! Eu não quero mudar isso, mas quero dizer somente isto: ali está o senhor fulano de tal, que se sabe que vive uma vida desenfreada, perversa, libertina. Bem, eu não vejo que seja universalmente marginalizado ou reprovado, senão muito ao contrário, é tolerado pela maioria e até admirado por alguns. Mas suponha que um cristão, um professo bem conhecido, tivesse cometido alguma falta que, comparada com a anterior, não fosse digna de menção. E o que lhe ocorre? Publiquem-no, publiquem-no. Souberam do que fez o senhor fulano de tal? Souberam desta hipócrita transgressão? Bem, de que se tratou? Você analisa. Bem, está mal, está muito mal, mas comparada com o que você diz dela, não é nada em absoluto. Portanto, o mundo mostra pela diferença entre a maneira com que julga ao homem cristão e a maneira com que julga aos seus próprios, que realmente pode tolerar os mais dissolutos, mas não pode tolerar aos cristãos. O cristão, evidentemente, nunca se verá completamente livre de imperfeições. A inimizade do mundo não é evidentemente contra as imperfeições do cristão, pois ele pode tolerar maiores imperfeições em outros. A objeção será, portanto, contra o homem, contra a profissão de fé que assumiu e o curso que deseja seguir. Vigiem cuidadosamente, amados, para não dar ao mundo nenhuma oportunidade nesse sentido. Mas quando vocês virem que o mais leve erro é tomado e exagerado, nisto encontrarão uma clara evidência de que o mundo prefere a Barrabás ao invés dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. O mundo mudará seus diversos modos de tratar-nos, mas nunca amará a igreja mais do que o faz agora. Não esperem ver o mundo elevado para ver-se mais absorvido dentro da igreja. A união do mundo com a igreja nunca foi o propósito da nossa religião. O propósito de Cristo é reunir para si um povo dentre os homens. Não se trata do levantamento de todos, mas do chamado de alguns. Se trata de fazer com que os homens difiram. Se trata da manifestação da graça especial e distinguidora e da reunião de um povo escolhido na eternidade que ele formou para si. Neste processo, a moralidade é promovida, os homens são civilizados e melhorados, mas este é só indiretamente o propósito de Deus e não seu fim imediato. O propósito imediato do Evangelho é a salvação do povo que ele ordenou para a vida eterna e que, portanto, em seu tempo é conduzido a crer nele. O mundo, até o fim, estará em inimizade com os verdadeiros crentes, como sempre esteve, porque não sois do mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 a 20. Isso será tão certo quando Cristo vier como já é neste momento presente. Devemos esperá-lo e quando enfrentarmos o escárnio e a perseguição, não nos surpreendamos como se algo estranho nos houvesse sucedido. Vou observar em terceiro lugar, espero receber a ajuda do alto, que o pecado de preferir a Barrabás ao invés de Cristo foi o pecado de cada um de nós antes da nossa conversão. Repassem agora as páginas de seus diários pessoais, queridos amigos. Ou voem sobre as asas da memória ao oco da pedra de onde foram arrancados. Ó, vocês que vivem perto de Cristo, não desprezaram uma vez? Em qual companhia vocês tinham mais prazer em estar? Não era com a companhia das pessoas frívolas, não era a companhia de gente profana? Quando se juntavam com o povo de Deus, sua prática era muito tediosa. Se falavam das realidades divinas ou de temas práticos, vocês não os entendiam e lhes percebiam problemáticos. Posso ver no tempo alguns que sei que são agora veneráveis crentes, mas que antes considerava como uma bruta moléstia quando ouviam falar das coisas de Deus. Sobre o que versavam nossos pensamentos? Não meditávamos muito sobre a eternidade, nem muito sobre Ele, que veio para libertar-nos do suplício e dos tormentos do inferno. Irmãos, seu grande amor com o qual nos amou não tinha sido introduzido em nossos corações como deveria. E mais, quando líamos a história da crucificação, não tinha mais efeito sobre nossa mente do que um conto comum.
Não conhecíamos as belezas de Cristo e pensávamos em qualquer trivialidade antes que em Jesus. E quais eram nossos prazeres? Quando tínhamos o que chamávamos o desfrute de um dia, onde buscávamos? Buscávamos aos pés da cruz, no culto do Salvador, na comunhão com Ele? Longe disso. Antes, quanto mais pudéssemos nos afastar das associações piedosas, nos sentíamos melhor. Alguns de nós, temos de confessar envergonhados, jamais estávamos mais em nosso elemento natural do que quando estávamos desprovidos de consciência, quando a consciência já tinha cessado de acusar-nos e podíamos afundar-nos no pecado desenfreadamente. Qual era a nossa leitura então? Qualquer livro antes que a Bíblia. E se porventura tivéssemos em nosso caminho algum livro que exaltasse a Cristo e o enaltecesse em nosso entendimento, o reputávamos por demasiado árido para que nos pudesse agradar. Qualquer montão de insensatez encadernado em 3 volumes, qualquer literatura leve e mais, talvez coisas piores, teriam deleitado nossos olhos e nosso coração. Entretanto, os pensamentos do seu eterno deleite até nós, os pensamentos de sua paixão incomparável e agora de sua glória no céu, nunca passaram por nossas mentes. Nem podíamos suportar os indivíduos que nos conduzissem a tais meditações. Quais eram nossas aspirações? Cuidávamos do negócio, procurando fazer-nos ricos, famosos por nossos conhecimentos e admirados por nossas habilidades. Vivíamos para o eu. Se tínhamos alguma consideração pelos demais e algum desejo de beneficiar a nossa raça, o eu sempre estava no fundo de tudo. Não vivíamos para Deus. Não podíamos dizer honestamente, quando nos despertávamos nas manhãs, espero viver hoje para Deus. Pela noite, não podíamos ver a retrospectiva do dia e dizer, neste dia servimos a Deus. Ele não estava em nossos pensamentos. A quem rendíamos nosso melhor louvor? Louvávamos a Cristo? Não, louvávamos o talento. E quando estava associado com o pecado, seguíamos louvando da mesma forma. Admirávamos aqueles que podiam ministrar mais plenamente a nossos próprios deleites carnais. E sentíamos o maior amor por aqueles que nos causavam maior dano. Acaso não é esta a nossa confissão quando revisamos o passado? Acaso não acabo de ler a própria história da vida de vocês? Eu sei que li a minha. Ai, ai, lamentamos aqueles escuros dias nos quais nossa alma assediada perseguia qualquer forma de mal, mas não queria seguir a Cristo. Estaria acontecendo o mesmo conosco hoje se a graça onipotente não tivesse estabelecido a diferença. Poderíamos esperar mais que o rio cessasse de correr para o mar do que esperar que o homem natural navegasse contra a corrente de seus pecados. Poderíamos esperar que o fogo se tornasse água ou que a água se tornasse fogo do que esperar que o coração não regenerado amasse a Cristo alguma vez. Foi a graça poderosa que nos conduziu a buscar o Salvador. E quando considerarmos nossas vidas passadas, será com sentimentos mesclados de gratidão pela mudança e de tristeza por termos sido tão crassamente insensatos como para termos escolhido a Barrabás e falar do Salvador, seja crucificado. E agora vou chegar à conclusão do sermão, que há indubitavelmente muitos aqui que neste dia preferem a Barrabás e não ao nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, queridos amigos, permitam-me expor o caso. Quero descrevê-lo honestamente, mas ao mesmo tempo descrevê-lo de tal maneira que vocês possam ver seu pecado nele. E enquanto estou fazendo isso, meu objetivo será debater com vocês para o Senhor transformar suas vontades. Há muitos aqui, temo, que preferem o pecado antes de Cristo. Poderia dizer, sem necessidade de adivinhar, que eu sei que há alguns aqui que seriam seguidores de Cristo há muito tempo, mas preferiram a bebedeira. Não é sempre, não é a cada dia, não é nem sequer a cada semana, mas há ocasiões quando eles sentem como se devessem reunir-se com os amigos e, como resultado inevitável, regressam a casa intoxicados. Eles se envergonham deles mesmos, chegam a expressar isso claramente. Chegaram tão longe como para orar a Deus pedindo graça para vencer seu hábito, mas depois de experimentar convicções durante anos, não avançaram disso até o momento. Uma vez parecia até como se tivessem vencido. Durante muito tempo houve uma abstinência desse vício, mas regressaram para a sua necessidade. Preferiram este bestial vício degradante. Disse bestial, insulto às bestas, pois elas não são culpadas de vícios como esse.
Eles preferem este vício degradante a Jesus. Ali está a bebedeira, e vejo refletida diante de mim com toda a sua insensatez, com sua avidez e sua imundícia. Mas o homem escolhe tudo isso, e ainda que tenha conhecido mentalmente algo relativo à beleza e excelência de Cristo, virtualmente diz de Jesus: não a este homem, senão a embriaguez. Também há outros casos nos quais uma lascívia favorita reina suprema em seus corações. Depravações sexuais e mais. Os homens conhecem o mal do pecado e têm uma boa causa para conhecê-lo. Eles também conhecem algo da doçura do Evangelho, pois nunca estão mais felizes do que quando se reúnem com o povo de Deus. E às vezes regressam para casa depois de um solene sermão, especialmente se ele faz referência ao seu vício, e sentem: Deus falou à minha alma hoje, e sou conduzido para um lugar mais alto. Mas apesar disso, a tentação vem outra vez e caem como caíram antes. Temo que há alguns de vocês a quem nenhum argumento convencerá jamais. Ficaram tão firmes sobre este mal que ele será sua eterna ruína. Mas pensem como isso será visto quando estiverem no inferno. Eu preferi a esse malvado Barrabás da lascívia ao invés das belezas e das perfeições do Salvador, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Contudo, este é o caso, não de alguns, senão de uma grande multidão que ouve o Evangelho e prefere o pecado e não o poder salvador desse Evangelho. Preferir depravações secretas do que a Cristo. Que escuridão, que horror. Pode haver algumas pessoas aqui também de outro tipo, que preferem as ganâncias, o amor ao dinheiro, a avareza. Resumem a isso: se realmente se convertem no povo de Deus, não poderiam fazer no negócio o que agora pensam que o seu negócio requer que façam. Se verdadeiramente se converterem em crentes, se tornarão, claro, honestos, mas seu negócio não vai render a eles o mesmo, se fosse manejado sobre princípios honestos. Ou alegam, é um negócio de tal natureza, e há uns quantos desse tipo, que não deveriam ser feitos em absoluto, e muito menos por parte de cristãos. Aqui vem um ponto de inflexão: tomarei o ouro ou tomarei a Cristo? É certo que se trata do ouro enferrujado, o ouro sobre o qual há de sobrevir uma maldição. É o denário do nécio. Talvez seja o lucro que é arrebatado das misérias do pobre. É dinheiro que não poderia suportar a luz porque não foi obtido justamente. Dinheiro que abrirá passo com fogo até suas almas quando estejam em seu leito de morte. Mas os homens que amam o mundo dizem: não, Cristo, não. Me deem uma bolsa cheia e fora com Cristo. Muitos assim se dizem cristãos, mas todas as prioridades de sua vida é para ganhar dinheiro. Não se poupam quando se trata disso, mas para as coisas de Deus estão sempre cansados e com uma desculpa. Outros, mais baixos ou menos honestos, clamam: conhecemos sua excelência, desejaríamos poder obtê-lo, mas não podemos obtê-lo nos términos que impliquem a renúncia de nossa muito amada ganância. Não a este, senão a Barrabás. Outros dizem: eu anseio ser um cristão verdadeiro, mas então perderia a muitíssimos conhecidos e amigos. Em resumo, meus amigos não são bons para mim, são amigos que são muito afetuosos quando tenho uma boa quantidade de dinheiro para gastar com eles. São amigos que me louvam muito, mas frequentemente quando me encontro no restaurante, quando me aprofundo em seus vícios. Sei que me fazem mal, mas, diz o homem, não poderia aventurar-me a me opor a eles. Um deles é tão língua solta e pode dizer umas piadas tão prejudiciais que não gostaria de tê-lo contra mim. E há outro que ouvi dizer que põe apelidos tão incisivamente mordazes aos cristãos e lhes assinala suas faltas de uma maneira tão sarcástica que não poderia sofrer a crítica de sua língua. E por isso, ainda que anseio ser um cristão, não poderei ser. Dessa maneira, vocês preferem ser servos da terra de labor, escravos da língua do escarnecedor, antes que ser homens livres, tomarem a cruz e seguir a Cristo. Preferem, digo, não simplesmente a maneira da alegoria, senão como um fato real. Preferem a Barrabás ao Senhor Jesus Cristo. Eu poderia multiplicar os exemplos, mas o mesmo princípio está presente em todos eles. Se há algo que lhes impeça de entregar seu coração ao Senhor Jesus Cristo, se deleitar nele e viver somente para ele, vocês são culpáveis de levantar em sua alma um candidato de oposição ao Cristo, e vocês estariam escolhendo não a este, senão a Barrabás.
Permitam-me ocupar uns quantos minutos argumentando a causa de Cristo com vocês. O que vocês rejeitam de Cristo? Não estão conscientes das muitas coisas boas que recebem dele? Estariam mortos se não fosse por ele, e mais, pior que isso, estariam no inferno. Deus afiou o grande machado. A justiça, como um severo lenhador, esteve com o machado levantado, pronto para cortá-lo como um estorvo que inutiliza a terra. Mas uma mão foi vista, uma mão que deteve o braço do vingador, e uma voz se escutou dizendo: deixe ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e a abone. Quem foi o que apareceu justo então em seu momento de necessidade extrema? Não foi outro senão esse Cristo, de quem pensa tão pouco que prefere embriaguez ou o vício do que a ele. Você está neste dia na casa de Deus, escutando um sermão que espero que provenha dele, mas poderia já estar no inferno. Pensa um instante nisso, com a esperança perdida, suportando em corpo e alma dores indizíveis. Não estar agora ali deveria fazer você amar e bendizer aquele que disse: o livrei de descer à fossa. Por que preferir seu próprio lucro e sua autocomplacência do que a esse ser bendito a quem você deve tanto? A gratidão comum deveria o conduzir a negar algo a si mesmo por ele, que tanto se negou a si mesmo para poder lhe abençoar. Por acaso lhe ouço dizer que não pode seguir a Cristo porque seus preceitos são demasiadamente severos? Se você mesmo tivesse que julgá-los, qual é o ponto em que encontraria alguma falha? Se seus pecados são negados, digamos que suas desventuras, de fato, não lhe permitem que se arruine a si mesmo. Não há nenhum preceito de Cristo que não seja para o seu bem, e não há nada que seja proibido para você que não seja condenado baseado no princípio que seria a causa de um dano se isso lhe fosse entregue. Mas ainda supondo que os preceitos de Cristo sejam muito severos, não seria melhor que se submetesse a eles em vez de se arruinar? O soldado se submete implicitamente à ordem do capitão, porque ele sabe que sem disciplina não pode existir vitória. E o exército inteiro poderia ser destroçado se houvesse falta de ordem. Quando um marinheiro arriscou sua vida para penetrar através do denso gelo do norte, o encontramos dando seu consentimento a todas as ordens e regulamentações da autoridade, e suportando todas as durezas da aventura, porque é movido pelo desejo de ajudar em um grande descobrimento, ou por estímulo de uma grande recompensa. E de fato, as pequenas abnegações para as quais Cristo nos chama serão abundantemente recompensadas pelo prêmio que Ele oferece. E quando estão em jogo a alma e seus interesses eternos, bem podemos tolerar estas inconveniências temporais, se podemos herdar a vida eterna. Me parece que ouço você falar que gostarias de ser um cristão, mas que não há felicidade alguma nisso. Eu lhe diria sem nenhuma falsidade sobre este ponto, e diria a verdade se assim o fosse, mas declaro solenemente que há mais gozo e alegria na vida cristã do que há em qualquer outra forma de vida, e que se tivesse que morrer como um cão e não houvesse algo além mais, preferiria ser um cristão. Você poderia apelar aos mais indigentes entre nós, àqueles que estão mais enfermos e são mais desprezados, e diriam a mesma coisa para você. Não há uma só mulher do campo que esteja tremendo dentro do seu velho abrigo rubro e gasto, junto a uma pequena fogueira, cheia de reumatismo, com uma despensa vazia e um corpo envelhecido, que trocaria seu lugar com o mais elevado e o maior de vocês, se tivesse que renunciar o Evangelho. Não, ela diria que seu Redentor é um maior consolo para ela do que todos os luxos que pudessem ser amontoados sobre a mesa do homem rico. Cometem um erro quando sonham que meu Senhor não faz seus discípulos serem bem-aventurados. As pessoas que colocam sua confiança em Cristo são bem-aventuradas. Todavia, me parece que ainda o ouço dizer: sim, tudo isso está muito bem, mas ainda assim prefiro o prazer presente. Não é evidente que argumenta isso como uma criança e mais, fala como um nécio, pois o que é o prazer presente? Quanto tempo dura esta palavra presente? Se pudesse contar com 10.000 anos de júbilo, poderia estar de acordo contigo em alguma medida, mas ainda nisso teria pouca paciência contigo, pois o que serão 10.000 anos de diversão no pecado comparados com milhões de anos de castigo pelo pecado? Vamos, ainda que sua vida seja a maior possível, ela será muito breve. E ainda, você não está consciente de que o tempo voa mais rapidamente a cada dia?
Conforme envelhece, você não tem a impressão que viveu um tempo mais curto ao invés de mais longo? E ao fim, se pudesse viver até chegar a ser tão velho como Jacó, diria: pouco e maus foram os dias da minha vida, pois dão a impressão de serem poucos, apesar de serem numerosos. Você sabe que esta vida não é senão um momento e logo acaba. Veja os cemitérios e observe como estão povoados de verdes montes. Lembre de seus próprios companheiros, como um a um foram falecendo. Eles eram tão firmes e fortes como você, mas se foram como uma sombra. Vale a pena ter este breve espaço de prazer e logo estar submerso em eterna dor? Suplico que responda essa pergunta. Vale a pena escolher a Barrabás por motivo de alguma ganância temporal que possa proporcionar-lhe e renunciar a Cristo e assim renunciar os eternos tesouros de gozo e felicidade que estão à sua destra para sempre? Eu gostaria de poder lhes fazer essas perguntas como devem ser feitas. Se requer a impetuosa voz seráfica de Whitefield ou a suplicante língua de Richard Baxter para suplicar-lhes, contudo, penso que falo com homens racionais. E caso se tratasse de um assunto de aritmética, vocês não necessitariam das minhas palavras. Não lhes pedirei que calculem seu prognóstico de vida mais otimista, digamos 80 anos, e preencham esse lapso com todos os prazeres que possam imaginar. Supondo que gozem de boa saúde, sonhem que não teriam preocupações de negócios e que possuíssem tudo o que o coração poderia desejar, andassem e estivessem no trono de Salomão, se assim o quisessem. E contudo, o que teriam para dizer quando tudo acabar? Vendo em retrospectiva, poderiam dizer algo mais do que Salomão disse quando afirmou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, e tudo isso é vaidade e aflição de espírito? Quando tiver calculado isso tudo, posso pedir que calcule quanto terá ganhado, se para possuir esta vaidade tiver renunciado à felicidade eterna e incorrido na condenação eterna. Crê na Bíblia? Você responde sim. Bem, então, assim há de ser. Muitos homens professam crer na Escritura, contudo, quando chegam ao ponto relativo de se crer de verdade na condenação eterna e na bem-aventurança eterna, há uma espécie de algo dentro que sussurra: isso está no livro, mas ainda assim não é real, não é válido para você. Façam-no válido para vocês. E quando tiverem feito isso e tiverem provado claramente que devem estar na bem-aventurança ou na condenação, e que aqui vão ter a Barrabás como seu amo ou ter a Cristo como seu Senhor, então digo, como homens sãos, julguem qual é a melhor escolha, e que a poderosa graça de Deus lhes dê sanidade espiritual para optarem pela escolha correta. Mas isto sim sei, nunca farão isso a menos que esse poderoso Espírito, que é o único que nos guia a escolher o bom e rejeitar o mal, venha sobre vocês e os conduza a acudirem rapidamente às feridas do Salvador. Se é um chamado eficaz, vocês sempre escolherão Barrabás. Creio que não necessito prolongar o culto agora, mas espero que vocês o prolonguem em suas respectivas casas, refletindo sobre este assunto. E me permitem fazer-lhes pessoalmente uma pergunta a todos ao retirarem-se: a quem vocês pertencem? De qual lado vocês estão? Não há posições neutras, não há pontos médios. Ou servem a Cristo ou servem a Belial. Ou estão com o Senhor ou estão com seus inimigos. Quem está do lado do Senhor neste dia? Quem? Quem está por Cristo e por sua cruz, por seu sangue e por seu trono? Quem, por outro lado, são seus inimigos? Todos os que não estejam por Cristo são contados entre seus inimigos. Não sejam contados mais entre eles, pois o Evangelho vem a vocês com voz convidativa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Que Deus lhe ajude a crer e apoiar-se nele agora. E se você confiar nele, será salvo agora e será salvo para sempre. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz.
mim, terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia